Seria o fundamentalismo um mal social? Fala pessoal, muito bem-vindos ao canal Ler é Preciso. Eu me chamo José Lopes. Hoje eu falarei sobre o livro Fundamentalismo, Desafio ao Mundo Secular, do neozelandês Lloyd Gearing. Esse livro, publicado no Brasil pela editora Fonte Editorial. É um livro com 103 páginas, onde o autor neozelandês Lloyd Gearing vai fazer uma crítica bem pesada a respeito do fundamentalismo. Lloyd Gearing, ele ainda está vivo, ele tem mais de 100 anos, 104 anos, e ele é presbiteriano, foi ministro presbiteriano por muito tempo, e pesquisando um pouco sobre ele, eu descobri que em 1967 ele foi acusado, ele foi a julgamento pela igreja presbiteriana por erro doutrinário e também por perturbação da paz e unidade da igreja. Aliás, ele foi julgado, acusado desses erros. E eu também descobri que foi um julgamento até televisionado para o país, para a Nova Zelândia. Houve uma comoção no país. No entanto, o julgamento foi dado como encerrado e ele foi inocentado das acusações. Só que, pesquisando, e eu não vi muito na internet sobre esse assunto, só na Wikipédia mesmo, muitas vezes a Wikipédia não traz informações reais, mas o que eu pude ver, que eu pude pesquisar, é que ele foi acusado de erro doutrinário e, como eu já disse, também de perturbar a paz e a unidade da igreja por conta de alguns ensinamentos bem progressistas, bem liberais para a igreja presbiteriana ali da Nova Zelândia. E no julgamento, ele acabou dizendo, também como eu pude apurar, que os restos mortais de Jesus estavam em algum lugar da Palestina, que os discípulos erraram, interpretaram de forma errada a ressurreição, a morte e a ressurreição de Cristo. Ele também chegou a dizer, no seu julgamento, que Deus não é esse ser sobrenatural que criou o mundo e que agora olha para a sua criação. Então você, para quem é conservador, para quem é ortodoxo, são ensinos bem dissonantes com o cristianismo ortodoxo. No entanto, ele foi inocentado. Então aqui eu já fiquei com a orelha em pé a respeito desse livro. E realmente ele é um autor liberal, ele defende N questões que um teórico conservador não vai defender. Mas falando sobre o livro é dividido em 4 partes. A primeira parte, ele vai falar sobre as raízes e a natureza do fundamentalismo. E ele vai mostrar que o fundamentalismo ele surge no início do século XX, mais especificamente entre os anos de 1909 e 1915, onde são publicados 3 milhões de exemplares de uma obra intitulada Elementos Fundamentais, uma série de 12 folhetos. Esses folhetos eles foram publicados nos Estados Unidos como uma forma de barrar o crescimento da teologia liberal. Teologia liberal essa que se inicia no século XIX e com essa teologia se tem uma visão bastante otimista do futuro da humanidade, do progresso da humanidade, principalmente a civilização ocidental. Então, no início do século XX, 2 milionários acabam produzindo esses 3 milhões de exemplares desses 12 folhetos intitulados de Elementos Fundamentais. Nesse período aqui, 1909 até 1915, a Primeira Guerra Mundial começa em 1914, então até a Primeira Guerra Mundial, essa visão otimista da humanidade ainda estava sendo semeada nas igrejas, principalmente na Europa. Porém, com as duas grandes guerras, acabou que essa visão otimista ela caiu por terra. O ser humano em nada ele evoluiu, em nada ele melhorou dos séculos anteriores para agora, devido às atrocidades que foram vistas nessas duas grandes guerras. Então, após a Segunda Guerra Mundial, o fundamentalismo ele ganha força, porque ele mostra que realmente a teologia liberal, com seu otimismo, é um otimismo sem fundamento. Então aqui ele vai tratar um pouquinho mais sobre essa questão histórica, dizendo que no início da publicação desses folhetos ninguém deu muita bola
para o fundamentalismo, porém após as grandes guerras o fundamentalismo cresceu, principalmente na América do Norte, nos Estados Unidos da América. No capítulo 2, ele aborda a seguinte questão: distorção da religião. Aqui ele vai bater bem pesado no fundamentalismo. E ele vai dizer que o fundamentalismo ele distorce a religião e diz também que faz um apelo enganoso às escrituras. Que o fundamentalista ele faz um apelo às escrituras quando convém. Quando não convém, ele meio que deixa as escrituras de lado. E ele acaba abordando o seguinte, para a questão dos homossexuais, por exemplo. Muitas, segundo o Lloyd Geary, muitas coisas do Antigo Testamento nós hoje não fazemos. Então, por que continuamos condenando as práticas homossexuais? Por que não aceitar o pastorado de uma pessoa homoafetiva? Isso, questionamentos do autor do livro. Essas e outras bandeiras bem progressistas ele vai defender aqui. Agora, uma coisa que eu concordei com ele, desse capítulo, que eu achei interessante, é que o fundamentalismo ele é um fenômeno novo. Realmente é. Como o fundamentalismo se apega a uma escritura, pode ser o fundamentalismo cristão, judaico ou islâmico, como ele se apega a uma escritura e a escritura é antiga, acaba que nós pensamos que o fundamentalismo é um movimento antigo, mas não é. O fundamentalismo é um movimento novo. Por quê? Porque o fundamentalismo é uma reação ao liberalismo, no caso do cristianismo especificamente. E o liberalismo, a teologia liberal, é algo novo. Se o fundamentalismo é uma reação a esse novo, então ele também é novo. E isso era algo que eu não tinha pensado antes, e eu concordo com ele nesse ponto. Outra coisa que ele vai dizer aqui é que os fundamentalismos, eles têm muito em comum essa visão de apego a uma escritura, a visão de um apego a uma verdade absoluta, a eles como detentores da verdade absoluta. No entanto, ele diferencia entre o fundamentalismo cristão e o fundamentalismo islâmico no seguinte aspecto: o fundamentalismo cristão ele luta contra algo nascido no próprio cristianismo. O Lloyd Geary ele diz que o humanismo, o secularismo, o liberalismo é filho legítimo do cristianismo, é uma evolução natural do cristianismo. E o fundamentalismo nega essa evolução, nega esse filho. Já o fundamentalismo islâmico não. A luta deles é contra o Ocidente. É contra a inovação do Ocidente, não é contra algo dentro do próprio Islã. No terceiro capítulo, ele fala sobre as ameaças ao futuro. E aqui eu não gostei desse capítulo. Ele diz que o fundamentalismo é um mal social, que ameaça o futuro da humanidade, ou seja, ele tem uma visão otimista. A visão otimista da humanidade, que ela deve ser secularizada cada vez mais, e nós teremos cada vez mais um progresso na humanidade. E o fundamentalista, ele acaba barrando esse progresso. Fundamentalismo aqui, para o autor, não é simplesmente um homem-bomba que coloca a bomba em seu corpo e vai explodir, ou então algum cristão que vai fazer ataques físicos contra alguém que ele não concorda. Não. Fundamentalismo aqui é qualquer pessoa que tenha um conhecimento, uma crença firme nas escrituras, por exemplo. Isso já é um fundamentalista. Para ele, essa pessoa já é um perigo. Né? Então ele vai rejeitar o fundamentalismo. Ele cita aqui alguns exemplos de secretários do governo W. Bush, dos Estados Unidos, que eram fundamentalistas, que eram pessoas que esperavam o Armagedon literal para os próximos anos. E ele começa a dizer que essas pessoas são um perigo para estar no governo. Ele vai citar aqui o caso da época das Torres Gêmeas, início do século XXI, aquela tensão entre Estados Unidos e o mundo islâmico, entre o terrorismo. Só que ele tem uma visão muito ingênua. Ele chega a dizer que o melhor para os Estados Unidos naquela época não era ter invadido o Afeganistão ou o Iraque, e sim ter convidado o Bin Laden para conversar, para dialogar em um território neutro. Tudo bem, pode-se contestar aquela invasão, tudo bem, poderia ter sido feito de outra maneira, mas olha a visão, chamar um terrorista que quer destruir uma civilização ocidental no caso, para dialogar, como se os terroristas quisessem dialogar. É uma visão muito parecida com muitas pessoas aqui no Brasil, que é contra, por exemplo,
a polícia armada, quem quer desarmar a polícia, a desmilitarização, porque não se combate o tráfico com armas, não se combate violência com violência. Então é uma visão ingênua, uma visão que é utópica até. No capítulo 4 ele finaliza, e aqui ele sai do armário para valer. Eu até digo que teólogo liberal é um ateu que não teve coragem de sair do armário. Eu não vejo diferença de um teólogo liberal para um ateu. Eu acho o ateu até mais coerente. Porque, por exemplo, teólogo liberal, ministro do Evangelho, ministro da Igreja Presbiteriana, negar todas as crenças fundamentais do cristianismo, para mim, é um ateu enrustido, que não teve coragem de negar realmente a divindade. Essa é a minha opinião. E no capítulo 4 ele fala como responderemos, como respondemos. Como responder o quê? Ao avanço do fundamentalismo. Ele diz o seguinte, que a teologia liberal ela deve ser ensinada na igreja. Então os liberais devem trazer os assuntos liberais para a igreja, ainda que cause problemas, mas ele realmente conclama que os liberais saiam do armário. Ele não usa esse termo sair do armário, sou eu que estou usando. Ele diz o seguinte, já chegou a hora e de fato está até passando para que a voz liberal seja ouvida com clareza nas igrejas, mesmo que cause algumas controvérsias. Ele também conclama aqui ao Islã, os muçulmanos moderados, liberais, que também façam a mesma coisa lá no Islã. Ou seja, é um livro que valeu para eu conhecer um pouco do pensamento liberal. Nunca li realmente uma obra de um teólogo liberal, então para mim valeu porque é bom conhecer, mas é algo que não acrescenta nada à minha vida, à minha fé, apenas como algo realmente intelectual. Se você quiser conhecer, está aqui, um livrozinho curtinho, dá para ler rapidinho. Esse Lloyd Garrett tem outros livros, que inclusive eu tenho um aqui dele, que talvez eu leia ainda. É bom nós conhecermos e sabermos o que realmente representa a teologia liberal, que para mim fez um grande desserviço ao cristianismo. Veja aí como é que está o cristianismo na Europa. É um cristianismo que suspira, né? Apenas suspira e esse suspiro se deve muito a imigrantes de países como o Brasil que estão lá ainda tentando manter um cristianismo mais ou menos vivo. Mas as igrejas liberais, essa é a realidade, elas praticamente estão sucumbindo ao secularismo, ao humanismo. Tá? Então eu não acho isso positivo. Ok? Muito obrigado por você ter assistido a esse vídeo. Se tiver gostado, se inscreva no canal, dê um like no vídeo. Aguardo você no nosso próximo encontro. Até lá. E vamos ler porque ler é preciso.